Fala galera, vamos fazer a análise aqui do AUD-USD. Foi um dos trades que eu peguei ontem, peguei AUD-USD, NZD-USD. Como vocês sabem, né, eu gosto de começar minhas marcações no tempo gráfico de H4, então assim, eu marco basicamente a estrutura. Eu tinha isso aqui de informação até o momento, então eu estou procurando por compra. No momento que eu traço essa linha, eu já defini que eu estou procurando por compra, porque é o seguinte, o mercado se movimenta da seguinte maneira: expansão, retração, expansão, retração. É claro que ele faz isso, faz isso, faz isso, mas tentando simplificar as coisas, para mim funciona dessa forma. Então, se eu entendo que o mercado está no momento de tendência de alta, ele está no momento de expansão, eu vou procurar por regiões onde ele vai buscar o movimento de retração para eu procurar minhas entradas, tá? Então, em H4 eu defini, eu vou procurar por compra. Vamos para o tempo gráfico de 5 minutos. Quando chega no tempo gráfico de 5 minutos, o que eu faço? Eu começo a marcar as regiões de liquidez. Lembrando que eu particularmente gosto de marcar regiões de liquidez como essas regiões em que o preço deu um grande impulso. Tem gente que vai marcar esses topos aqui e tá errado? Não tá. Cada um tem uma leitura específica do mercado, tá? Mas eu particularmente gosto de marcar dessa forma porque se eu estou rastreando os passos dos grandes fundos, das grandes instituições, e eu vejo que os caras dão essas porradas para cima, eu acho a coisa mais normal do mundo que ele volte no momento de retração do mercado para buscar a liquidez dessa região para voltar a impulsionar o mercado para cima, tá? Marco essas regiões de liquidez. Aqui também é uma, como é que o mercado dá uma porradinha, para. Aqui também é uma. E aqui a minha última. Feito isso, o que me resta agora? Aguardar o preço chegar nessa região. Inclusive, depois eu vou gravar uma aula ensinando a usar o MT4 para dar alerta no seu telefone, tá? Porque tem gente que não paga o TradingView, tipo eu uso o MT4 para mandar alerta para o meu telefone. E funciona muito bem, eu adoro usar ele porque eu acho muito mais prático, tá? Inclusive vejo quando a ordem é executada, enfim. Só fazendo um adendo aqui, nesse momento aqui, a gente tem tudo o que essa estratégia precisa. Porque o que eu falei nos outros vídeos? Que eu preciso de uma região, ou no caso uma localização. Eu preciso, no caso a localização, fazendo um parênteses aí no que eu falei ontem lá no meu Instagram, tá? Uma dica para semana: evento e localização, evento e localização. Então essa aqui seria a localização. Qual que é o evento? São dois eventos que eu sempre procuro para abrir uma operação. Primeiro, a forma como o mercado chega na região, para mim é o primeiro evento, que indica para mim o interesse do mercado em levar o preço àquela região. E o segundo evento é uma quebra de estrutura. Então, evento e localização, evento e localização. Então, aqui nós tivemos os dois. Nós tivemos o mercado vindo de forma impulsiva, depois nós tivemos o mercado quebrando a estrutura. Depois desse momento, o que me resta? Posicionar minha compra na última order block. No caso, eu particularmente gosto de marcar os 50% quando eu tenho uma sequência de velas assim, ó, vela preta, vela preta, vela preta, vela preta. Então são 4 velas. Eu vou pegar a minha ferramenta aqui, vou colocar nos 50% dessa região. Opa, tô apanhando do TradingView aqui. Vou posicionar a minha compra nessa região, depois que o mercado quebra a estrutura. E meu stop aqui abaixo desse fundo, porque se o mercado já veio até aqui, e eu entendo que o mercado veio até aqui para pegar liquidez, o mercado não tem mais por que voltar nessa região, na minha leitura. Só que o que acontece? O mercado faz justamente o contrário. Ele vem nessa região, a gente atendeu os critérios de forma impulsiva e quebra de estrutura, volta na região, pegaria a minha ordem, essa operação eu não fiz, eu não estava no computador nessa hora, tá? E tomaria um stop. Tudo bem, ficaria monitorando o preço, aguardando a próxima oportunidade. Tenho todas essas outras regiões aqui embaixo, tá? Essa região aqui, ó, foi por volta de 4 da manhã até 8 da manhã, também não estava acompanhando. Só que mesmo que eu estivesse, uma das regras que eu utilizo é o seguinte: o mercado, se ele veio pegar a região e eu espero que dali ele comece a formar topos ascendentes para a gente seguir uma tendência de alta, ele não pode romper, como ele rompeu aqui. Ó, rompeu, rompeu, rompeu. Não faz sentido a minha leitura estar certa naquele momento e o mercado continuar fazendo fundos descendentes, buscando regiões de liquidez
mais abaixo, tá? Então, se o mercado romper essa região, mas deixou um pavio, por exemplo, e ele fica brincando aqui dentro do pavio, para mim tá válido, para mim continua sendo uma entrada válida. Mas igual ele fez aqui, ele rompeu, depois rompeu de novo, rompeu de novo, rompeu de novo. Então, para mim, a minha análise nessa região não estava válida e eu aguardaria uma outra oportunidade para fazer a operação, que foi o que aconteceu na sequência. O mercado chegou de forma impulsiva, ou pelo menos numa sequência interessante de velas, deixou meu OB, que seria, no caso, né, eu expliquei para vocês aqui agora, eu utilizo essas duas últimas velas como minha OB, e também o mercado quebrou a estrutura. Olha só, a gente tem tudo, a gente tem o mercado demonstrando interesse na região, a gente tem a quebra de estrutura, e a gente tem nossa OB. Minha OB, no caso, é esse tamanho todo aqui. Vou fazer o seguinte, vou posicionar minha compra no 50% dela, meu stop aqui abaixo, o meu alvo na próxima zona de liquidez. Que eu acho que eu marquei aqui ou aqui, eu sinceramente não lembro agora. Não lembro porque eu encerrei essa operação antes, eu vou explicar para vocês. Demorou esse tempo todo para o mercado caminhar ao meu favor, e tudo bem, é normal minhas operações as operações que eu abro virarem swing de um dia para o outro, de 2 dias até. 2 dias é raro, mas de um dia para o outro é bem comum, tá? Então, eu voltei para casa, era mais ou menos 9 horas da noite, era 9h10 eu fechei as operações. Então, eu fechei mais ou menos por aqui, ó, nesse quadrado aqui, ó. Foi onde eu fechei minhas operações, dando um risco-retorno aí de 1 para 5. Vou colocar aqui 1 para 5, ok? Essa foi a leitura do AUD dólar. E também tive a operação... e uma coisa importante. Eu fechei essa operação por 2 motivos. Primeiro, porque eu ia sair do computador e não ia ter como mais ficar vigiando o mercado, até porque estava próximo da minha hora de dormir. Segundo, porque no dia seguinte tinha a notícia do... Caramba, eu esqueci a notícia. Essa aqui, ó. Tinha a notícia do IPC. Então, pode acontecer do seguinte, pode acontecer do mercado ficar flutuando a meu favor até a hora da notícia, e quando vem a notícia, boom! E como essas notícias têm muita volatilidade, poderia pular meu stop, que estaria no 0 a 0, poderia me dar um loss aqui sem necessidade. Então, assim, preservar o capital sempre. Então, o trade de 1 para 5 aí não tá ruim, 1 para 5, 1 para 6, deu mais ou menos isso. Talvez 5,5 seria mais próximo do resultado que deu, tá? Essa foi a primeira operação. No caso, se eu tivesse segurado durante a noite, ó, teria me stopado, no caso no 0 a 0. E se eu tivesse mantido o meu stop na região original dele, o mercado teria vindo e me tirado para depois do momento da notícia explodir para cima. E o gráfico tá uma zona, né? Essa foi a minha leitura no AUD dólar. E é uma coisa que eu sempre falo com vocês, você tem o seu trading plan de buscar 5R, 4R, 3R que seja, cara. Não fica querendo buscar 50R num dia, ou 50R que vai mudar a sua vida, porque não vai mudar a sua vida. Pegar um trade de 20R seria legal? Poxa vida, seria muito legal. Mas não ia mudar a minha vida, entende? Mas tomar um loss, abalo psicológico, porque você vai ficar com aquele sentimento, poxa, devia ter fechado a operação, já estava com a grana no bolso, estava com 5R e tudo mais. Então, não sejam gananciosos, tá? Essa é a leitura do AUD dólar. No NZD-USD, o racional foi o mesmo. Eu acho que eu apaguei ele aqui, inclusive, mas a gente faz de novo aqui, não tem problema não. Ó, NZD-USD, a mesma coisa. O mercado fazendo topos ascendentes e fundos ascendentes também. Acho que eu tinha isso aqui de informação, talvez. Não tem problema, a gente encontra. Marquei, defini que estou procurando por compra. Se estiver olhando muitos pares, como eu faço, eu costumo escrever o que eu estou procurando no momento, tá? Estou procurando por compra. No caso, foi mais para cá, ó. Foi no dia 8, dia 9... Aqui, ó, dia 9, na verdade. Hoje é dia 10. Então, estou procurando por compra. O que eu faço? Eu marco as regiões em que eu acredito que a fase de retração do mercado vai terminar. Então, eu marquei ali, marquei aqui também, marquei aqui também e aqui também, tá? No tempo gráfico de 5 minutos, esse momento aqui, não preciso nem falar, não estava na frente do computador, ó, período de madrugada, 10h40, 4 da manhã, mas no momento que o mercado chega aqui nessa região, por volta das 10 horas da manhã, eu estava no PC e estava ativo, tá?
Lembrando que se o mercado chega numa região e rompe, como fez aqui, e rompe de novo, para mim, se ele deixa um gatilho aqui, ó, no caso um evento, né, que seria uma quebra de estrutura, eu não faria operação porque rompeu esse fundo. Existem situações em que eu pego esse tipo de operação? Existem, e futuramente acontecendo eu mostro para vocês. Então, eu tive o mercado se movimentando para essa região com interesse, eu tive o mercado deixando esse pavio aqui, rompendo essa região de liquidez que eu achei interessante e quebrando estrutura. A gente teve a quebra de estrutura bem aqui, a gente teve nosso BOS e a gente teve também o sweep dessa região. Beleza? Então, a partir desse momento, o que eu estou procurando? Estou procurando pela minha OB. Onde que é a minha OB? Nesse caso aqui fica um pouco mais fácil, né? Na verdade, não. Eu não vou falar que eu marquei aqui porque eu não marquei. Eu marquei na de trás, que foi onde começou o movimento de alta aqui, ó. Marquei a minha OB, ó, nessa região. Minha entrada ficou aqui, então o mercado quebrou isso tudo, eu estava esperando ele aqui. Eu até achei que eu ia perder esse trade, porque o mercado chegou bem perto, mas não me pegou. Mas eu entendi que a operação ainda era válida, a gente estava a favor da estrutura do tempo gráfico maior e valia apostar num movimento de alta. Coloquei meu stop aqui abaixo e o meu alvo eu coloquei na próxima zona de liquidez, que foi aqui em cima mais ou menos. Na verdade, estava lá em cima, né? Meu NZD estava lá em cima acreditando na quebra de estrutura, mas eu vou explicar para vocês como eu conduzi essa operação. Novamente, sem ganância, novamente, com paciência. E diferente do Audi dólar, essa operação teria me pago com a notícia de hoje, tá? Mas olha só, o mercado então ele vem, pega a minha ordem, testa a região e começa a movimentar para alto. Novamente, vocês sabem, demorou a tarde inteira. Quando o mercado estava mais ou menos aqui, eu postei aquele print no Instagram, né? A operação já estava no 0 a 0, já estava protegida, estava tudo bem. E se nesse caso eu fosse dormir com a ordem com a ordem posicionada, eu teria acertado o lado da notícia. Só que, da mesma forma que o Audi dólar, antes de explodir para cima, teria me tirado no zero, era um risco que eu corria aqui também. E é um risco que eu não estou disposto a correr. Uma coisa que a gente sempre aprende, né, depois de um tempo de mercado, a estar sempre nos pagando. Então, assim, é um trade aqui que eu fechei mais ou menos 9,10, igual a outra operação. Ele me pagou mais ou menos aqui, ó. 9,10. Vou colocar esse quadrado aqui. Ele me pagou, deixa eu puxar aqui um tiquinho, aqui, ó. 1 para 6. Então, 6 nessa, 5 na outra, 11R. Mais cedo eu tinha tomado um stop no dólar iene, então sobra um 10R. 10R num dia tá ruim? Não tá ruim, cara. Não existe isso, sabe? Tipo assim, tá perfeito, na verdade. Então, é o que eu sempre falo com vocês aqui, cara. Não sejam gananciosos. Cara, se você conseguir fazer 5R por dia, ou 2R por dia, ou 3R por dia, que seja, cara, isso é um dinheiro para mudar a vida de vocês para sempre, entende? Então, é muito interessante porque é o seguinte, o trade é uma profissão que te paga, muitas das vezes, para você não fazer nada, diferente do mundo corporativo, que exige que você seja super produtivo e faça 1000 coisas ao mesmo tempo. Imagina se eu ficasse clicando, eu não estava no PC nessa hora, mas clicando aqui, compra, 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 entende? Ao invés de simplesmente esperar o mercado fazer o que eu quero que ele faça, no momento que eu estou acordado, que eu estou atento, que eu estou disposto para estar executando minha operação, e aqui eu consigo 6R de retorno. Então, se eu arrisquei $10, eu peguei 60, se eu arrisquei $100, eu peguei 600, se eu arrisquei $1.000, eu peguei 6.000, entende? Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é bem isso mesmo, de ter paciência, seguir o seu plano de trade e confiar no processo que no final a conta fecha, tá? No caso, o SMC é bom porque te traz um risco de retorno positivo. Buscando as 5 R's, é preciso ser lucrativo, acho que 20% ou 21% no caso, né? 21% das vezes para ser lucrativo no mercado, então não precisa de ficar desesperado, mesmo que você erre aí bastante operações, erra 4 operações, mas quando acertar a quinta você recupera seu prejuízo e com esse 1% aqui você consegue fechar o mês no positivo. Não é meu caso, eu não acerto somente 20% das operações, mas é só para mostrar para vocês que a matemática está ao nosso favor nesse momento, tá?
Então, lembrando uma coisa, recapitulando aqui, sendo meio prolixo, tô meio bêbado já também, o que eu falei com vocês ontem nos stories do Instagram, velho. Mercado financeiro é muito de evento e localização. A localização, no caso aqui, para essa estratégia, são essas taxas, no caso que eu marco as minhas zonas de liquidez. E o evento seria a forma como o preço chega e a quebra de estrutura, que são dois eventos para nos deixar confortáveis aí para abrir uma operação, tá? Eu vou fechar esse, não tô conseguindo falar, mas eu vou encerrar esse vídeo aqui. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Hoje, quarta-feira, eu não fiz nenhuma operação. Essa notícia do... Eu esqueço o nome dessa notícia todas as vezes, cara. A notícia do IPC desconfigurou muitos pares que eu opero, então, assim, para mim não teve operação mesmo. E uma coisa que eu quero falar para vocês também é que não é porque você sentou para operar, né, para analisar gráfico, que você é obrigado a abrir uma operação, não. Você sentou para operar, você vai analisar gráfico. Cara, se não der a sua estratégia, se não der o seu setup do jeitinho que você precisa que ele esteja, cara, não faz nada. Fica de fora, fica observando. Não é seu dia de operar. Preserva capital para o próximo dia, que dias mais oportunos virão. Vou encerrar o vídeo aqui. Fiquem com Deus. São 10h37. Não esqueçam de orar. Tamo junto. É nóis.